Humildemente me achego a ti, com um quebrantado coração, de olhos fechados permaneço. Não ousarei abri-los pra te ver. Sentir tua glória é o meu desejo, tua vontade é minha obsessão. Sei bem os planos que tu tens pra mim. Tudo que eu quero é ser pai de multidões. Rasgue os céus mais uma vez, faz arder outra vez. Eu quero viver com intensidade o sobrenatural naturalmente. Sentir tua glória é o meu desejo, tua vontade minha obsessão. Sei bem os planos que tu tens pra mim. Tudo que eu quero é ser pai de multidões. Rasgue o céu mais uma vez, faz arder outra vez. Eu quero viver com intensidade o sobrenatural naturalmente.
Graça e paz, querido aluno Zion, aqui quem fala é Larissa Oliver. Mais uma vez estamos aqui reunidos para poder aprender mais do Abba, para poder aprender mais da palavra dele e entender das chaves proféticas e os mistérios da palavra de Deus. Eu convido você já a estar aí pegando sua caneta, seu caderno, convido você a pegar a sua Bíblia, porque não ficará somente nas nossas palavras, como nos restantes das aulas, né? A gente sempre tem muito embasamento bíblico e a gente passeia muito pela palavra de Deus, porque precisamos ser como os crentes de Bereia, analisar sempre as escrituras e tudo que está escrito lá. Então eu convido você a pegar sua Bíblia, já está abrindo aí no livro de Josué, do seu capítulo 9, e hoje nós falaremos acerca do poder da aliança, um princípio poderoso do reino, que se você entender, você vai voar muito alto com o Abba. E antes disso eu já vou estar fazendo uma oração, colocar o fundinho musical aqui, porque é mistério, né? Toda vez que o tangedor tocava, era para atrair a presença de Deus. Então, hoje eu não tenho tangedor, mas o som vai estar sendo tangedor. Nós vamos estar chamando a presença da glória neste dia, para estar se fazendo presente aqui durante essa aula, para que o Senhor ministre aos nossos corações e fale aquilo que lhe apraz. Vamos lá. Fazer uma oração antes de iniciar essa aula com vocês. E vamos convidar a presença do Abba hoje para estar conosco mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor tome o controle desta aula, Jesus. Que o Senhor revele essas chaves dos céus, meu Pai. Que o Senhor revele os mistérios do reino dos céus às nossas vidas, meu Pai. Tua palavra diz que o Senhor não revelou aos grandiosos, aos letrados, mas aos pequeninos. Revele a nós hoje, Pai. Enquanto pequeninos do Senhor, Pai. Enquanto meninos do Senhor. Revele a nós neste dia, Pai, os mistérios e chaves proféticas do Teu reino, Jesus. Abra o nosso entendimento no nome de Jesus. Amém. Eu vou estar abrindo junto de vocês, tá? Vou estar abrindo aqui Josué, seu capítulo 9. Essa história é fantástica, eu particularmente curto muito. E nós vamos ler um grande trecho pra gente conseguir entender, tá? Porque senão a gente vai dar uma boiada, né? Tem que pegar o texto aqui quase que completo. Ele é um pouquinho grande, mas nós temos tempo suficiente para isso. Nós estamos aqui para aprender, não é mesmo? Josué 9 diz o seguinte: E sucedendo que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente ao Líbano, os heteus e os amorreus, e os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram de embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados com roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, fazei agora acordo, ou em algumas traduções aí está escrito aliança, conosco. Vamos até essa parte? Eu vou pular um pouquinho. No 14, tá? Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com ele, fez um acordo ou aliança, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo ou aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Até aqui. Ou seja, eles descobriram que foram enganados. Aqui está relatando o seguinte, essa história. Um povo, né, denominado Gibeonita. Este povo ouviu tudo que Josué estava fazendo ali na cidade circunvizinha, né, ali na cidade de Ai.
e esse povo quis agir de engano para com Josué. Eles moravam ali nas proximidades, né, segundo nós acabamos de ler, e ocorre que este povo quis agir de astúcia para com Josué, justamente para se beneficiar de uma aliança com ele. No Antigo Testamento, no passado, a aliança uma vez firmada, o acordo uma vez firmado, este acordo não poderia ser quebrado. Uma vez selado, não poderia ser quebrado. Havendo quebra, né, essa quebra teria peso de sangue. Tanto que nós vamos ver o decorrer dessa história aí, o que vai acontecer. Então esse povo, fingindo ser um povo que era de longe, que estava vindo de uma situação adversa, tanto que a palavra que fala, enquanto nós vamos conversando aqui, nós vamos sendo didáticos, né, com a aula, fazendo a ministração da aula, eu não posso deixar de voltar em alguns momentos aqui da palavra. Esse povo se fingiu de embaixador e se vestiram com roupas como se eles estivessem passando dificuldade, né? E o incrível é que a palavra de Deus ela faz alusão a essas roupas, e toda vez que aparecem esses elementos na palavra, geralmente há uma revelação por detrás disso. E eu quero que você acompanhe comigo em Josué 9:4, que diz o seguinte: e eles usaram de astúcia e foram se fingir embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos e rotos e remendados, nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. São alguns elementos que a gente já viu em algumas histórias da Bíblia, correto? Sobre pão. Toda vez que aparece a questão do pão, né, no Novo Testamento nós vemos o que? A alusão do pão sendo o próprio Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Então aqui nessa palavra diz que esse povo gibeonita estava com pão bolorento. Ou seja, eles não tinham mais alimento para dar para ninguém. Eles até tinham, né, ali uma conjuntura de repente, né, de alguém que é, mas não é. Trazendo para o campo da revelação, é a mesma coisa que algumas pessoas que estão dentro da igreja, que se dizem ser, até falam que são, até professam a fé, mas que por dentro estão vazios, já não tem mais pão para nos oferecer. Os seus pães são secos e bolorentos. Outro elemento que aparece aqui, eles estavam levando sobre si sacos velhos sobre os seus jumentos, né? Já era algo velho, já era algo inutilizável. Quando aparece essa questão de sacos velhos, de pano de saco, né, no Antigo Testamento, na Bíblia, geralmente faz uma alusão das situações onde as pessoas passavam por uma situação de grande vitupério, de grande angústia, e elas rasgavam suas vestes diante de Deus, né, para que eles ali pudessem externar sua angústia, externar seu momento de profunda tristeza. E na verdade esse povo estava só de fachada ali, eles não estavam sentindo nada disso, nem vivendo nada disso. Mas eles quiseram colocar uma situação dessa para poder chegar na finalidade que eles queriam, que eram enganar Josué, enganar o povo e conseguir acordo com eles. Conseguir o quê? Uma compaixão, um minuto ali de compadecimento da parte de Josué. Uma outra coisa interessante que se fala é o quê? Que os odres de vinho eram velhos, rotos e remendados. E eu me recordo bem que a Bíblia ela fala de uma outra situação onde as pessoas estavam se utilizando e bebendo água de um lugar onde já estava roto. Lá em Jeremias fala que as pessoas preferiram largar o manancial de águas vivas e se enveredar para cisternas rotas que não retém água. O que é uma cisterna? É como se fosse um poço, mas aquilo não retém água. E aí a gente traz esse tipo de alusão para o campo da revelação e para hoje, porque a gente vive dentro da igreja. Você já viu aquela pessoa que parece que é crente? Você já viu aquela pessoa que professa uma fé? Você já viu aquela pessoa que tem até cargo na igreja? Que está lá assiduamente? Mas que você, em paridade, olhando, você não consegue enxergar aquilo que ela professa com uma vida realmente abundante em Deus. Ela até carrega títulos, ela até professa com a sua boca, mas a sua conduta nega toda a eficácia daquilo que ela professa. Você já viu esse tipo de situação? E você já viu que esse tipo de pessoa, geralmente, ela se instaura dentro da igreja
E mesmo ela sendo uma pessoa desse porte, né, uma pessoa que é dificultosa, uma pessoa que gera dificuldade, que embora diga que é crente, você não vê uma genuína conversão, você vê que existem pessoas que se aliançam com esse tipo de situação. E aí você vê que a pessoa que se aliançou era até uma pessoa bacana, mas não teve visão naquele momento, se aliançou errado, e daqui a um tempo ela tá igual a pessoa que ela se aliançou. Você já viu isso? Ou eu sou a única que presenciei situações dessas? Eu acredito que você, enquanto aluno, com a sua caminhada cristã, com o seu tempo aí de caminhada com Jesus, você viu bastante coisa, assim como eu. Eu estou fazendo 17 anos na presença do Senhor, para a glória dele, e nós já vimos algumas coisas. E você vê que esse tipo de situação gera uma ruína, esse tipo de aliança lá na frente gera uma ruína para a vida dessa pessoa que se aliançou. E nós precisamos ter cuidado e sermos muito criteriosos na hora de firmar aliança com alguém, né? De começar efetivamente a andar com alguém, porque a pessoa pode ser um gibeonita, chegar pra gente, né? Não, a gente tá, né? Eu sou crente, eu sou bênção, né? A gente tá caminhando, eu tô vindo de uma longa caminhada cristã, né? Eu tô vindo de grandes dores, mas eu tô aqui e tudo mais. Na verdade não. Às vezes até tá com uma longa caminhada, mas não tá sendo a vontade de Deus não, tá, queridos? Às vezes tá vindo de uma longa caminhada, de uma longa caminhada religiosa e não com Cristo, e não teve uma conversão genuína aqui dentro. Não teve um encontro genuíno aqui dentro. E aí, na aparência, ele até nos engana. Mas quando a gente anda perto e vê a fundo a situação, a gente vê que não é nada daquilo. Aleluia! Glória a Deus, eu sinto a presença do Eterno nesse lugar. Jesus. Nós precisamos ser críticos, nós precisamos ter visão do alto, revelação do céu sobre as nossas vidas, para a gente não ser enganado por um grupo de gibeonitas. Porque às vezes isso vem sobre as nossas vidas, às vezes a gente, na nossa caminhada cristã, nós vamos nos deparar com gibeonitas no nosso caminho. E gibeonita não traz benefício para ninguém não, tá? Gibeonita traz dificuldade. E uma vez selada a aliança, é uma situação complicada, tá? E nós vamos ver aqui o que aconteceu nessa situação. Um dos versículos mais fortes que eu vejo aqui é que Josué, ele olhou, se guiou por vista. Ele olhou a aparência, ele olhou a situação, conjecturando, a gente pode até dizer que ele se compadeceu naquele momento daquele povo. Poxa, estão vindo numa terra distante, né? Estão vindo tão surrados, né? Com tanto tempo aí orando, buscando, e coitado, vamos ajudar. E se aliançou. Mas aqui no versículo 14 fala o seguinte: então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Você tem pedido conselho a Deus das pessoas que você tem andado, das pessoas que recentemente você tem buscado se aliançar? Você está indo se guiando pela sua cabeça ou se guiando pela direção do alto? Você está se guiando pelo que você está vendo ou você está se guiando, aleluia, pela revelação do alto? Porque nós não conseguimos enxergar um palmo além do nosso nariz. Mas o guarda de Israel, que tudo perscruta, ele consegue enxergar os intentos e intenções do coração. A boca da pessoa pode até estar professando algo, né? Mas dentro dela é só Deus que sabe o que está se passando ali. Então, às vezes, a gente se guia por situações, por vistas, né? E aí a gente se aliança e entra numa grande dificuldade. O incrível dessa história é que essa história ela gera, por conta dessa falta de percepção de Josué, ele precisou, né, se manter aliançado ali com aquele povo, porque uma vez dada a palavra, uma vez selado o juramento, que era assim também denominado, né, tinha como sinônimo também acordo, aliança, o juramento. Uma vez selado esse juramento, não poderia se voltar atrás, afinal de contas, a nossa palavra deve ser o quê? Sim, sim, não, não. Então, Josué ele precisou cumprir com essa situação. Ocorre o seguinte, que nos dias de Saul quebrou a aliança com esse povo. Só que a consequência não veio ali nos dias de Saul.
Você consegue acreditar e dimensionar que a consequência dessa aliança quebrada, ela foi parar lá nos dias de Davi? De repente você está se perguntando, Larissa, por que você está falando isso, né? De um negócio que começou lá com Josué, que Saul quebrou, mas que Davi que sentiu o peso da consequência do negócio. Porque uma decisão tomada aqui hoje, uma aliança feita aqui hoje, você não está fazendo só por você. Vai implicar no seu ministério, no seu legado, na sua posteridade. Você quer deixar legado nessa terra, você quer deixar posteridade nessa terra, você quer um ministério verdadeiramente que voe nos altos níveis do Senhor e que seja um ministério sem mácula? Cuidado com quem você tem andado. Cuidado com quem você tem selado acordos e alianças. Cuidado, porque isso vai ditar um grande percentual do seu sucesso ou do seu fracasso lá na frente. Eu me recordo que enquanto jovem, né, já contei aqui para os amados irmãos que eu não tive muito como estar andando com pessoas da minha idade, não tive muito essa percepção de poder estar andando com pessoas da minha idade, porque foi ali um método de Jesus me preparar para o meu chamado. Então, desde novo, desde que eu me converti, ainda com 15 para 16 anos, sempre andando com pessoas mais velhas, com pessoas já patenteadas, missionários, pastores, né? E isso foi uma bênção. Na época eu não entendia o porquê, me sentia excluída, aquela coisa toda, mas era o resguardo e o cuidado de Deus. E quando a gente amadurece espiritualmente, a gente passa a entender esses porquês. As poucas vezes que eu tive a oportunidade de estar andando com gente da minha idade, né, naquele momento, me guiando por vista, né, até por conta de uma ausência de maturidade, me guiando pelo que eu estava vendo, visando a amizade, né, porque eu sou sozinha, ter uma amizade vai ser bênção e tal. Foram situações onde eu quebrei a cara, porque eu não perguntei a Deus se era para andar, mas porque parecia bênção, mas porque veio com uma vestimenta assim que tá com cara de crente, veio com um dialeto gospel, né? Veio com uma aparência, como o povo gibeonita chegou de aparência para Josué. Chegaram para mim também, só que era gibeonita, não era crente, era gibeonita. E tinha vindo para poder me atrapalhar. E foram as poucas vezes que eu me envolvi com alianças, né, sem perguntar para Deus, foram situações que eu tive que pagar. Foram situações que vieram a consequência sobre mim depois. E era melhor não ter feito, era melhor não ter me aprofundado. Mas como tudo gera experiência, tudo nos gera vivência, eu glorifico ao Senhor por essas experiências que eu tive, porque hoje eu estou aqui ministrando para você e te falando, te mostrando o caminho das pedras para que você não erre, para que você não tropece, para que você não macule o seu ministério, para que você não coloque em xeque a sua vida espiritual e o seu relacionamento com Deus. Porque aquilo que está vindo com cara e capa de crente pode ser gibeonita para a sua vida. Então não custa nada você perguntar. Desenvolva um relacionamento com Jesus a ponto de ouvir a voz dele de maneira audível, para que ele comece a revelar os segredos do coração dele para você e revelar os intentos dos corações das pessoas. O homem de Deus não é enganado não. A palavra de Deus fala que o homem de Deus tudo discerne e nada lhe é discernido. A pessoa até vem sorrindo pra você, tá. Mas por você com a visão espiritual, você tem um raio-x, cara, você enxerga lá dentro, por intermédio dos olhos de Jesus, por intermédio do Senhor Espírito Santo. Então pergunte antes de selar as alianças. E pra gente passear na Bíblia, pra gente entender as consequências dessa aliança errada, eu vou pedir para que você não feche, tá? Josué capítulo 9. E que você abre em 2 Samuel capítulo 21. Você olha que disparidade de livros, né? O negócio começou lá em Josué, foi terminar lá em Samuel, nos dias de Davi. É muito forte. Isso foi por conta de uma aliança. E diz o seguinte, tem por título o seguinte: Fome de Israel e a sua causa. E a palavra do Senhor diz assim: E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou, entre parênteses aqui, os gibeonitas não eram
dos filhos de Israel, mas o resto dos amorreus e os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-lo no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Preste atenção. Os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul foi lá e quebrou o juramento. Se liga nisso aqui. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quer que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata e nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que queres que eu vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos substituir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Vamos lá recapitular a história, porque quando a gente sai lendo assim, corrido, às vezes a gente não consegue captar bem o que está escrito no texto. A palavra aqui está dizendo o quê? Que houve fome durante 3 anos naquela terra, e Davi foi perguntar para Deus o que estava acontecendo. Davi trouxe a revelação sobre o servo do Senhor, dizendo o seguinte: o Saul pegou e quebrou o juramento ali com o povo gibeonita, matando aquele povo, né? Visto que anteriormente, lá no passado, quando foi selada a aliança, havia sido estabelecido um juramento entre o povo de Israel e os gibeonitas. Saul foi lá, deu para trás, quebrou esse juramento, quebrou essa aliança, o que trouxe uma grande consequência nos dias de Davi. E a palavra diz o seguinte: que Davi então foi para saber o que esse povo queria, para que selasse, sanasse essa situação, para que essa brecha fosse tapada. E o povo pediu ali, esse povo gibeonita pediu a cabeça da descendência de Saul, 7 homens. E o incrível é que dessa descendência, Mefibosete, que é aquele que a gente sempre ouve, tadinho, estava lá em Lodebar, tadinho, né? Estava na terra de esquecimento, estava sozinho e tal, injustiçado, como a gente sempre ouve nas pregações. Lodebar não foi terra de esquecimento para Mefibosete. Lodebar foi terra de livramento. Porque se Lodebar estivesse próximo ao rei, no dia em que isso tudo foi estabelecido, no dia em que houve esse selo de acordo de paz com o povo gibeonita, Mefibosete teria morrido por conta da quebra de uma aliança. Todavia, por conta de uma aliança correta, Mefibosete foi poupado. A palavra diz que o rei assim consentiu, né, que a descendência de Saul fosse pega, e o povo gibeonita ali agisse da maneira que eles falaram que iria proceder. Todavia, o rei poupou a Mefibosete por conta de uma aliança que o rei tinha com a descendência, porque ele foi feita uma aliança lá atrás com Jonatas. Vocês lembram disso? Essa aliança com Jonatas, isso protraiu no tempo, de modo que de repente não alcançou Jonatas, porque Jonatas já tinha saído da história, mas alcançou a posteridade dele. Aleluia! Glória a Deus! Então, o que foi que eu falei lá atrás? Você lembra o que eu falei sobre a questão das suas decisões hoje marcarem seu amanhã? As decisões de hoje, as alianças de hoje, podem colocar o seu legado num trilho de sucesso ou num trilho de fracasso. É você quem escolhe. Cuidado com os gibeonitas. Cuidado com o que você tem estabelecido hoje. Consulte a Deus sobre as suas alianças. Seja como Davi, que foi um homem de visão, que antes mesmo de ser rei, selou as alianças certas. E as alianças não trouxeram só benevolência para a posteridade dele e para a vida dele, mas salvou vida de pessoas. Trouxe benevolência à posteridade de uma outra pessoa.
Isso é o poder da aliança. A aliança, ela tem esse poder. De repente, ela não vai te alcançar hoje, mas ela vai alcançar o seu filho, ela vai alcançar a tua posteridade. Ela vai fazer com que o teu legado se protraia no tempo. Então, haja com sagacidade, com inteligência, haja com visão de águia, haja com visão do alto. Não se aliance com qualquer pessoa. Não estou falando para você fazer acepção de pessoas, tá? Me entenda bem. A gente pode ser boa praça com todo mundo, a gente pode ter comunhão com todo mundo, mas trazer para o nosso ciclo particular de alianças, isso aí já é outros 500. Quem que você tem trazido para sua vida e quem que você tem trazido para o seu lar? Quem que você tem trazido para perto? Fica aí para você fazer uma análise de vida, uma revisão de vida. E eu te digo que se você quer fluir nos altos níveis da unção do Senhor Jesus, as alianças vão contar. Porque se você se coliga com gente que é gibeonita, que só anda com pão bolorento, ou seja, não tem palavra, que só anda com cisterna rota, com frascos rotos, ou seja, já não tem nem vida mais no altar, não carrega nem mais a presença. Você anda com pessoa que as sandálias estão gastas. A palavra também diz que as sandálias estavam velhas, gastas. Quando a gente fala de sandália, a gente fala de caminhada. A sandália é um dos artefatos da armadura de Deus que se encontra em Efésios 6:10. Como que você vai caminhar com alguém que nem sandália tem? A pessoa já está estagnada na sua caminhada. É uma análise a ser feita das pessoas que você tem andado, das pessoas que você deseja estabelecer aliança. Como que você vai andar com pessoas com esse tipo de cacife? Não tem como. Não tem como. Agora, se você deseja ir longe com Jesus, se você deseja entender dos mistérios, se você deseja aprender, se você deseja fluir alto no espiritual, junte com alguém que já tem todos os artefatos e que já flui muito alto. Mas eu vou te dizer que para abrir conexão com essas pessoas não é de qualquer jeito. Tem um segredo aí também. Para você abrir conexão com pessoas que já estejam andando em níveis superiores, você precisa se mostrar disposto a aprender, você precisa ter um coração ensinável, você precisa verdadeiramente circuncidar seu coração e se mostrar uma pessoa espiritual. Embora não tenha tanta maturidade, não entenda tanto quanto essa pessoa que você deseja se coligar espiritualmente. Mas ter o coração ensinável, ser uma pessoa temente a Deus, ser uma pessoa que leva a sua vida espiritual a sério, já faz toda a diferença. Não agindo enquanto um crente carnal, já faz toda a diferença. Então comece a selecionar a partir de hoje as suas alianças. Comece a selecionar quem está entrando na sua casa. Comece a selecionar quem está entrando na sua vida. Eu vou te dizer que isso vai definir se o seu ministério prospera ou se o seu ministério fracassa. Não seguir por vista. Às vezes Deus usa as coisas loucas para poder nos abençoar. Às vezes a gente olha a vida de alguém que parece que está num patamar, mas não é nada daquilo. Que tem até patente, que tem até renome, mas não é nada daquilo. Às vezes Deus vai vir com as coisas improváveis. Aquela pessoa que está lá nos bastidores, que nem aparece, mas que tem uma vida com Deus e que tem tanto para te ensinar, que o necessário é que você se aliance com ela. Às vezes vai ser por esse viés e não pelo viés que nós pensamos. Porque Josué se guiou por vista e ainda não perguntou a Deus se aquele negócio estava na vontade do Senhor. Se guiou por vista, tomou decisão por ele mesmo, disse sim na hora de dizer não. E ele teve que aguentar o que aconteceu. E isso não trouxe só consequência para aqueles dias. Trouxe consequência para anos muito à frente. Mas por conta de uma aliança correta lá na frente do rei Davi, uma vida pôde ser salva. Ele pôde agir de benevolência por conta daquela aliança e uma vida foi salva. Então decida a partir de hoje fazer uma triagem nas suas alianças. Decida a partir de hoje fazer uma peneira nas suas amizades. Decida a partir de hoje ir mais fundo. Decida a partir de hoje ir mais longe. Como?
selecionando as suas alianças. Ande com quem já está trilhando, com quem já sabe, com quem tem para te oferecer. E eu vou te dizer que a causa, muitas vezes, de pessoas estarem caindo em pecados recorrentes é porque elas andam, às vezes, com pessoas carnais. E às vezes a pessoa você tentando sair do pecado, a pessoa fala besteira, a pessoa não vigia, e tá você ali naquele ciclo. Então você vai entrar de novo num ciclo de levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Agora, se você quer romper, meu filho, se você quer ir para o nível hard, se você quer ir para o next level de Deus, você vai dar um jeito de romper essas barreiras, dessas alianças com gibeonitas, e você vai se aliançar com quem vai te levar para o seu propósito, para o seu destino. Aleluia! O meu desejo é que você viva o sobrenatural com Deus. O meu desejo é que você possa saber fazer as escolhas certas. E nós estamos aqui na Zion para ser facilitadores disso para você. Este projeto veio do coração de Deus e não foi à toa que ele foi lançado. É para poder dar identidade, propósito e destino para muita gente que tem se perdido nas pequenas coisas. E por ter se perdido nas pequenas coisas, Deus não tem como confiar grandes coisas. Se você está se perdendo nas pequenas, como que você vai gerenciar as grandes? Arruma a tua casa. Faça uma triagem na sua vida. De quem fica, de quem vai. Não haja de acepção com ninguém. Mas seja seletista em prol da sua vida espiritual e em prol do seu chamado. Aí você vai viver grandes coisas. Pergunte para Deus, consulte todas as coisas a Deus. Que aí não tem erro, querido. Não entra achismo, não entra eu acho, não entra eu penso. Entra Ele disse. E o meu convite a você é que você faça uma revisão de vida a partir desta aula. E que você comece a executar esses comandos. Porque eu tenho certeza que você terá testemunho para nos contar depois das grandes portas que se abriram e das grandes dimensões que você tem vivido. E eu espero receber essa mensagem logo, logo. Porque eu sei que esses comandos aqui são chaves do céu. Não é coisa que eu penso, não é coisa que eu acho. Eu abri Bíblia aqui para você e te mostrei na Bíblia os comandos. Portanto, execute-os se você quer ser um homem, uma mulher próspero. Se você quer ter prosperidade ministerial. E eu não falo de prosperidade de dinheiro, não. É de bem-aventurança, de você conseguir romper, de você chegar num lugar ao sol, naquilo que você deseja. Amém? Que você fique com essa aula hoje, com essa ministração hoje. Que possa falar profundamente ao teu coração. E que você possa ser grandemente edificado através dessas chaves e conhecimentos do céu. Amém? Até a próxima aula. Fique com Deus. Até lá.